Olá, olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes e a gente vai iniciar aqui agora o direito constitucional, o estudo do direito constitucional. Então já coloca aí no seu caderno, tópico de número 1, direito constitucional. Vamos iniciar aqui o estudo da análise da ciência do direito constitucional, da ciência do direito, né? O direito é uma ciência única e indivisível, toda sistematizada. Ocorre que a gente faz uma divisão no plano didático para que possamos entender melhor o que é o direito. E por isso, a gente divide inicialmente em direito público e direito privado. O que é o direito público? É aquele ramo do direito no qual prevalece o interesse do Estado. Agora, direito privado é aquele ramo em que nas normas prevalece o interesse dos particulares. Dentro do direito público, a gente tem vários ramos, sub-ramos do direito público. Por exemplo, direito penal estuda o direito de punir do Estado, que decorre da prática de crime e contravenção penal. O direito processual estuda os atos do Poder Judiciário, que é um poder do Estado. O direito administrativo estuda a administração pública, realizada pelo próprio Estado. Então, nesse caso, todos esses exemplos que eu dei fazem parte do direito público, porque nas normas prevalece o interesse de quem? Do Estado. E o direito constitucional, ele é por excelência ramo do direito público. Por quê? Porque o direito constitucional estuda o próprio Estado, a criação, a origem, a gênese do Estado. Isso está onde? No direito constitucional. Então, a espinha vertebral do direito público é o direito constitucional. Por quê? Porque ele estuda a Constituição. E a gente vai ver aqui que a Constituição é um documento que cria o Estado, dá origem ao Estado, organiza e estabelece os seus limites. Então, o direito constitucional é, por excelência, ramo do direito público. Então, já anota aí no seu caderno. Direito constitucional é o ramo do direito público interno. Direito constitucional é o ramo do direito público interno que estuda a Constituição. É o ramo do direito público interno que estuda a Constituição. E já coloca aí no seu caderno, tópico 2, Constituição. A gente vai ver aqui agora o que é a Constituição. Olha, nesse ponto, só para que você entenda melhor o conceito de Constituição, para que você entenda melhor a nossa Constituição, vou te dar um conceito só de Constituição. Qual? Anota então aí. Constituição é um documento, Constituição é um documento que organiza o Estado e os seus poderes. Constituição é um documento que organiza o Estado e seus poderes. É um documento que organiza o Estado e seus poderes e também estabelece os seus limites. Pessoal, na visão de Thomas Hobbes, que ele falava que o Estado era um monstro, aquele monstro bíblico, Leviatã. Então, vou falar que o Estado é um pitbull feroz e tal. Aí você criou o Estado e deu poderes a ele. Você treinou o pitbull para matar. Pergunto, você treinou o pitbull para matar qualquer pessoa? Não, ele tem o quê? Limites. Então, você impôs limites ao pitbull, então o Estado, se ele é o pitbull, você impôs os limites a ele. E quais são os limites do Estado? Muito bem, a coleira, a focinheira, a jaula, a grade, que são os limites do pitbull, no Estado, são os direitos fundamentais. Então, continue no seu caderno, você colocou assim, Constituição é um documento que organiza o Estado e seus poderes e também estabelece os seus limites. Por meio dos direitos fundamentais. Então, continua aí e coloca assim, por meio dos direitos fundamentais. Então, se eu perguntar na sua prova, quais são os limites do Estado? Os seus direitos fundamentais. Você impôs esses direitos, então, ao Estado. Estamos juntos aqui? Bem, então, olha, notem que você colocou no seu caderno que a Constituição é um documento, nas palavras do professor Hans Kelsen, é um documento que consiste na lei maior de um Estado. Então, é um documento que organiza o Estado, então tem normas de organização, que organiza os poderes do Estado, poder legislativo, executivo e judiciário. Então, também tem normas de organização dos poderes e também estabelece o quê? Os limites, estabelece a limitação dos poderes do Estado. Os limites para o Estado. E quais são esses limites? Os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são, então, os limites do Estado. Fechou? E o que é o Estado? Já anote aí, tópico 3, Estado. Olha, vamos entender melhor aqui antes de anotar qualquer coisa, na visão de Thomas Hobbes. No Leviatã, ele fala assim, o homem vive no estado de natureza. Nesse estado de natureza, o homem era um animal selvagem, então ele resolveu viver em sociedade, é como se existisse só nós no mundo. A gente resolveu se reunir agora, para viver em sociedade.
Então a gente resolveu viver em sociedade, estabelecer um contrato, um pacto social para vivermos em sociedade mesmo. E em sociedade a gente criou o Estado então como se fosse uma pessoa, né? Ele é uma pessoa, como se fosse uma empresa criada por nós para nos manter civilizados. Isso na visão de Thomas Hobbes. Então você era um animal selvagem e abriu mão do seu estado de natureza para viver em civilização. E o Estado então podia fazer tudo o que ele quisesse para mantê-lo o quê? Civilizado, sob pena de você voltar ao seu estado de natureza, voltar à sua barbárie. Aí teve um conterrâneo de Thomas Hobbes, John Locke, no segundo tratado do governo civil, ele fala o seguinte: realmente o homem vivia no estado de natureza. Ele abriu mão do seu estado de natureza para viver em sociedade. Em sociedade ele estabeleceu um pacto, um contrato social para criar o Estado. O Estado foi criado pelo homem não para mantê-lo civilizado, porque para John Locke, no estado de natureza você não era um animal selvagem. No estado de natureza, você tinha direitos e liberdades ilimitados. Ocorre que você era um ser frágil. E em sociedade você se torna forte. Então você resolveu viver em sociedade para se tornar forte. E por que você estabeleceu esse pacto para criar o Estado? Não foi para mantê-lo civilizado, e sim para proteger os seus direitos, as suas liberdades. Então o Estado não poderia aumentar tributos, cobrar tributos sem a sua anuência. Ele não poderia violar os seus direitos se você não autorizou a ele, porque foi você que criou o Estado. O Estado então foi criado para proteger os seus direitos. Essa é a visão, então, de John Locke. Então, o Estado foi criado para proteger os seus direitos, porque no estado de natureza você tinha direitos e liberdades limitados, então você abriu mão desses direitos e dessas liberdades, porque em sociedade você não tem mais direitos e liberdades ilimitados. E por que você construiu o Estado? Para construir escolas, construir hospitais, asfalto, progresso, a gente quer isso. Então, em sociedade, a gente criou o Estado, que é essa empresa, para viabilizar o interesse social, que não é, em momento algum, mantê-lo civilizado, é proteger os seus direitos. Entendeu o que, pessoal? E eu pergunto, qual é o documento que formaliza esse pacto, esse contrato social? Muito bem, é a Constituição. É o documento que formalizou o contrato que a sociedade estabeleceu para criar o quê? O Estado. E o que é o Estado mesmo? É essa pessoa. Eu poderia falar que o Estado é uma empresa, só que o Estado não visa lucro. Ele visa atingir o quê? O interesse social. Então ele é uma pessoa jurídica criada para atender os interesses sociais. Anota então no seu caderno aí. Estado é uma pessoa jurídica de direito público criada para atender os interesses sociais. É uma pessoa jurídica de direito público criada para atender os interesses sociais. Criada para atender os interesses sociais. E é composto, o Estado, né? E é composto pelos seguintes elementos. Quais são os requisitos essenciais do Estado aqui? Quais são os elementos mínimos do Estado? Vamos colocar no seu caderno aí? Primeiro, 2 pontos, né? E é composto pelos seguintes elementos. 2 pontos. E é composto pelos seguintes elementos. Primeiro, o povo, que é o elemento humano. Não existe Estado sem povo, que é o elemento humano. É assim, ó, para criar uma pessoa jurídica, o raio, por exemplo, houve a necessidade da junção das pessoas naturais para criar o raio, que é a sociedade, né, que foi criada por meio das pessoas naturais que se reuniram para construí-lo. O Estado, por ser uma pessoa, ele não é diferente, uma pessoa jurídica ele não é diferente. Houve a necessidade da junção dos seus sócios, que é a sociedade, é o povo, para dar origem a ele. Então não existe Estado sem o quê? Sem um povo para criá-lo, beleza? Agora eu pergunto, podemos criar o Estado sem termos um espaço, uma delimitação espacial para que ele possa exercer sua jurisdição? Não. Então o segundo elemento aí no seu caderno é o território. Não existe Estado sem território, porque o Estado tem que exercer a sua jurisdição. O primeiro foi o elemento humano, o segundo é o elemento o quê? Espacial, que é o território. Terceiro, tem 3 nomenclaturas para designar o terceiro elemento. Para os constitucionalistas, né, mais antigos, a gente chama de poder político. Poder político. Poder político. Só que o poder político pode cair na sua prova, por exemplo, os administrativistas gostam de chamar esse elemento aqui de governo. Por exemplo, o CESP, na última prova que ele cobrou os elementos do Estado, esse terceiro elemento ele chamou de governo. Agora tem outros doutrinadores, né? Esses que escrevem mais sobre resumos, vocês vão encontrar
com a expressão soberania. Soberania. O que é o poder político? É o poder de centralização que existe em todo e qualquer grupo. Se eu dividir aqui uma sala de pesquisa e tal em duplas, sempre vai haver um líder. Essa liderança que existe em todo e qualquer grupo eu chamo de poder político, e no Estado não é diferente. E em prova pode ser que caia poder político, pode ser que caia governo ou soberania, tá? Governo, soberania e poder político é a mesma coisa, esse poder de centralização que existe no Estado. E o terceiro elemento, isso para a doutrina mais moderna, o quarto elemento aqui é a finalidade. Finalidade. Você não abriu mão do seu estado de natureza para viver em sociedade à toa. Você abriu mão do seu estado de natureza para criar o Estado, para buscar o quê? Alguns objetivos. Lembrando aqui que os objetivos do Estado brasileiro estão previstos no artigo 3º da CF. Estão previstos, então, no artigo 3º da CF, que trata aqui das finalidades do Estado brasileiro. Bem, então a gente viu que o Estado é uma pessoa jurídica e para que exista Estado nós precisamos de quê? Do elemento humano, que é o povo, o território, que é o elemento espacial, o poder político, governo, soberania, que é o elemento político, né? E a finalidade, que é o elemento teleológico. Então o Estado busca uma finalidade e os objetivos do Estado brasileiro estão no artigo 3º, que a gente vai ver aqui na aula de princípios fundamentais. Olha, tópico 4, a gente vai ver a nossa Constituição. A gente viu o que é uma Constituição, agora a gente vai ver aqui qual a estrutura da nossa Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil. Então já anota aí no seu caderno. Constituição da República Federativa do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Mais conhecida como CF ou CF/88, são siglas, né, para designar, porque ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. 5 de outubro de 1988, tá? Bem, e qual é a estrutura da Constituição? Ela é dividida em 3 partes. Nós temos aqui a primeira parte, que é um texto introdutório, que é o preâmbulo. E o próprio nome já indica. Pré significa o quê? Antes, âmbulo, andar, antes de andar. Então, é um texto introdutório que não é norma constitucional, mas ele serve para a interpretação, já que ele sintetiza o texto constitucional. É mais ou menos assim, ó, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, para proteger os direitos, enfim, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição. Então, um texto introdutório, que não é norma constitucional, mas faz parte da Constituição. Temos aqui, na terceira parte, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Ato das disposições constitucionais transitórias. É o famoso ADCT. ADCT. Também é norma constitucional, tá? Que trata aqui de normas transitórias. É uma espécie de agenda da Constituição. Agora, a parte mais importante, a parte do meio, que vai do artigo 1º até o artigo 250. Do 1º ao 250 é a chamada parte permanente. Parte permanente. Agora, o que consta dessa parte permanente que está dentro do direito constitucional? Olha, nem tudo que está na Constituição cai em direito constitucional. O que pode ser cobrado aqui em direito constitucional se um programa estabelecer direito constitucional? Vamos lá? Olha, do artigo 1º até o artigo 4º, do artigo 1º até o artigo 4º, nós vamos encontrar as normas que tratam de princípios fundamentais. Então aqui, ó, bem no início, a gente vai encontrar as normas que versam sobre princípios fundamentais, do 1º ao 4º. Depois, do 5º até o 17, a gente encontra normas que versam sobre direitos fundamentais. Direitos fundamentais que são os limites do Estado, né? Mais para frente, agora a gente começa a organizar o Estado. É interessante que primeiro a gente estabelece os direitos. Aí quando a gente vai construir o Estado, a gente fala assim, Estado, estou te criando. Mas olhe para trás, esses são os seus limites. Os meus direitos, você não pode extrapolar os meus direitos, tá? O Estado, então, ele é organizado daqui para frente, a partir do artigo 18. A organização político-administrativa do Estado brasileiro, ela começa do artigo 18 e vai até o 33. Do 18 ao 33, organização do Estado. A organização político-administrativa, a federação, né, União, Estados, DF, municípios, territórios, beleza? E aí, mais para frente, a gente estabelece normas aqui, ó. Eu coloquei do 18 ao 36, né? Que aqui pega um pedacinho da intervenção federal.
Então, do artigo 34 até o 36, versa sobre intervenção federal. Mais para frente, a gente fala da administração pública, né? Do artigo 37 ao 43, normas que versam sobre administração pública. Administração pública. E mais para frente, agora a gente começa a organizar os poderes. E a gente sabe que tem 3 poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. Do 44 ao 75, do 44 ao 75, poder legislativo. Ali a organização do poder legislativo, dos deputados e senadores, o processo legislativo e a função fiscalizatória. Mais para frente, do 76 ao 91, a gente fala aqui sobre o poder executivo, que é exercido pelo presidente e vice, auxiliado pelos ministros de Estado. E mais à frente a gente fala também dos conselhos, né, que o presidente utiliza para a consulta, que é o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Mais para frente a gente fala do poder judiciário, poder mais complexo aqui, né? Vai do artigo 92 ao 135. Ocorre que, dentro do poder judiciário, a gente estuda o poder judiciário, que na verdade é do 92 ao 126, poder judiciário, e lá na frente, do 127 ao 135, que geralmente a gente fala assim, poder judiciário e coloca tudo junto, mas na verdade não é poder judiciário. Do 127 ao 135, trata das funções essenciais à justiça. Funções essenciais à justiça. E uma parte muito recorrente em prova, que é da defesa das instituições democráticas. 136 ao 144, defesa das instituições democráticas. Nessa parte aqui a gente encontra normas de estado de defesa, estado de sítio, forças armadas, marinha, exército, aeronáutica, segurança pública, guardas municipais e segurança viária, tá? Então, segurança pública, guardas municipais e segurança viária. E lá na frente, do artigo 193 ao 232, ordem social. Notem que eu não coloquei, eu pulei aqui, por exemplo, do 144 até o 193, que trata da ordem tributária, ordem financeira, ordem econômica. Isso não é, em tese, direito constitucional, tá? Direito constitucional pega aqui na frente, do 193 ao 232, que fala do quê? Da ordem social. Então, notem que dentro da Constituição a gente tem pouca coisa de direito constitucional, mas a gente vai estudar somente o que consta do seu edital. Então, aperta o play na próxima aula aí que a gente já vai iniciar o estudo do seu edital. Até mais e tchau!